E agora sim estamos prontos para iniciar este debate e é um gosto e um grande privilégio chamar ao palco o Presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, para quem eu peço desde já uma salva de palmas. Olá. O Primeiro-Ministro de Portugal, António Costa, acompanhados do Comissário Europeu, Carlos Moedas, para um debate conduzido pela jornalista Rebeca Abcacis. Tudo bem. Depois está fora da televisão, mas tem que ver para o teatro. Muito boa tarde a todos. Quero agradecer a vossa presença, mas essencialmente agradecer a presença que muito nos honra do Sr. Presidente da Comissão Europeia, do Sr. Primeiro-Ministro de Portugal, do Sr. Comissário Carlos Moedas, enfim, e todos aqueles que aqui estão para debater algo que nos diz respeito a todos. Este pedido que foi feito ao Sr. Presidente da Comissão Europeia, no sentido de partilhar connosco algumas ideias, é algo que nós temos vindo a fazer a todas as pessoas que nós distinguimos, e nós distinguimos as pessoas com doutoramento honoris causa, precisamente porque entendemos que são pessoas de qualidade superior, e por isso estamos interessados em aprender com eles, em ouvi-los. Desta vez temos aqui um jackpot, porque pedimos ao Presidente da Comissão Europeia para falar connosco, e o Sr. Primeiro-Ministro também se disponibilizou para partilhar umas ideias connosco, e o Sr. Comissário, enfim, bastante assistência, e portanto quero agradecer-lhes muito também, e era só esta nota que eu queria deixar, a Universidade de Coimbra, como universidade histórica que é, tem um consenso muito claro dentro de si, naturalmente não deixando de haver sempre uma outra voz dissonante, mas é de facto um consenso muito forte de que quem conhece a história sabe que a Europa é algo que nos diz respeito, a paz, a concórdia, a prosperidade que a Europa trouxe nestes últimos decénios é preciosa, com certeza com dificuldades e contradições, mas nós queremos ajudar a reforçá-la, a construí-la, num caminho que tem que ser definido em conjunto e, portanto, isto é também, da nossa parte, uma contribuição nesse sentido, porque, obviamente, tudo quanto são movimentos no sentido de criar divisões, de criar animosidades entre os povos europeus e os outros povos da Terra, é algo que nós vemos com muita preocupação, porque, novamente, a história indica-nos que, tipicamente, acaba mal e nós queremos que as coisas melhorem e não que piorem. E, portanto, agradeço muito a presença destes nossos convidados e passo-lhes, sem delongas, a palavra. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Reitor. Bem-vindos. Bienvenue, Monsieur le Président de la Commission européenne, Monsieur Jean-Claude Juncker. Bem-vindo. Mon truc ne fonctionne pas. Ah, donc il va falloir le changer. É preciso mudar o aparelho de tradução que parece que não funciona. Pequeno problema técnico. Merci, madame. Oui. C'est mieux? Oui. C'est pas la traduction, c'est peut-être parler en français. C'est bon, moi là je parle en français, mas je vais passer au português. Muito obrigada, bem-vindos, Sr. Comissário, Sr. Primeiro-Ministro. Est-ce que ça marche? Un peu. Un peu. Bom. Vamos dar início à conferência Futuro da Europa, que Europa queremos. Esperemos que as perguntas sejam numerosas. A voz hoje é para os estudantes, essencialmente, mas vou começar por dar a palavra ao Sr. Presidente da Comissão Europeia, Monsieur Jean-Claude Juncker. Je vous invite à ouvrir le débat et à partager avec nous quelques impressions et surtout vos angoisses et désirs et défis pour l'avenir de l'Europe.
Oui, bon dia. Maintenant, j'ai deux. Si je les mettais ensemble, la moitié fonctionnerait peut-être, mais... Bon dia, je suis très heureux d'être ici avec mon ami le Premier ministre et avec mon Carlos, commissaire dans mon équipe. J'aime toujours être au Portugal parce que c'est un pays que j'aime bien, mais je n'ai que rarement l'occasion de voir autant de jeunes et je vous remercie d'être là. Parler de l'Europe paraît simple, mais lorsqu'on veut parler de l'Europe d'une façon sincère et honnête, l'exercice devient moins simple. L'Europe n'est pas dans le meilleur des états possibles, mais l'Europe va beaucoup mieux cette année-ci que l'année passée et que les années auparavant. Nous faisons en matière économique et sociale des progrès notables, tout comme le Portugal, grâce aux réformes qui sont entreprises, a su consolider ses finances publiques d'une façon remarquable. L'Europe est aux prises avec ce que j'appellerais une polycrise. Nous avons eu sur les dernières années d'abord la crise grecque, de nombreux problèmes à régler avec nos amis portugais qui ont tous été réglés parce que le Portugal vient de quitter la procédure de déficit excessif, ce que beaucoup de Portugais probablement ne savent pas, parce que le lendemain de la sortie de la Grèce, du Portugal, de la procédure de déficit excessif, il y a eu les feux terribles qui ont fait la une dans les cœurs et dans les journaux des Portugais, et nous avons essayé d'être aussi d'être aussi présents que possible, mais nous avons constaté que nos mécanismes d'aide et nos mécanismes de protection civile ne fonctionnent pas à merveille, ce qui fait que nous sommes en train de revoir l'ensemble du dispositif pour que nous puissions mieux aider dans des cas pareils qui, d'ailleurs, vont se répéter sans aucun doute. Le niveau de chômage, surtout le niveau de chômage des jeunes, reste trop élevé en Europe, raison pour laquelle nous appuyons tous les mécanismes qui peuvent aider les États membres à investir dans leur jeunesse et dans l'économie réelle. Je voudrais vous rendre attentif au fait que vous auriez intérêt à participer au programme Erasmus+. Il y a jusqu'à présent plus que 200 000 jeunes Portugais qui ont été étudiants dans le cadre du programme Erasmus. Ça vaut le détour parce que jusqu'à ce jour, de tous les étudiants qui ont suivi le cursus Erasmus, sont nés jusqu'à ce jour 1,2 million de bébés. Et donc, la Commission fait beaucoup pour la libido continentale et je ne peux que vous encourager à participer à ce vaste programme démographique que nous avons lancé en direction de l'Europe. Enfin, il y a beaucoup de choses et je ne vais pas vous retenir plus longtemps parce que j'aimerais répondre à vos questions. Vous n'êtes pas venu pour écouter un long discours introductif. Je laisse au soin du Premier ministre de faire ça, mais nous discutons entre nous. Merci, obrigado. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Merci aussi pour ces considérations et cet appel pour plus de bébés Erasmus, très important. Oui. Sr. Primeiro-Ministro, gostaria também de ter as suas considerações, as suas expectativas sobre o futuro da União Europeia. Algumas ideias. Bom, muito boa tarde. Eu acho que hoje o mais interessante é podermos ouvir as questões e temos aqui o privilégio de ter o Presidente da Comissão Europeia neste exercício de proximidade com os cidadãos da Europa. E acho que isto é, aliás, o bom exemplo do que é que desejamos para o futuro da Europa. É uma Europa que esteja mais próxima das pessoas, mais próxima dos povos. Portanto, eu limitava-me a contar uma história que nem toda a gente conhece, mas que demonstra bem o que é a relação de proximidade entre Coimbra e a Europa. Aí, por 2005, quando se estava a preparar a presidência portuguesa de 2007, percebemos que havia um grande objetivo da União Europeia em 2007, que era conseguir alargar os espaços Schengen aos então 9 Estados-membros, aos países que tinham estado durante muitos anos fechados do outro lado da cortina de ferro e que finalmente em 2007
com o alargamento do espaço Schengen iam poder gozar de liberdade de circulação por toda a Europa e que a nossa fronteira se estenderia desde a nossa fronteira ocidental até à fronteira da Polónia com a Rússia. Mas havia um problema, é que para haver essa maior liberdade era preciso reforçar a segurança e tínhamos que ter o sistema de informação Schengen a funcionar. E estavam há vários anos a ser desenvolvidos por uma empresa alemã o processo de criação desse sistema de informação Schengen. E, infelizmente, estava muito atrasado e havia o risco de não se poder estar a tempo e horas. E, a essa altura, a Comissão Europeia concluiu: não vai ser possível abrir as fronteiras aos países de leste em 2007, e isso vai significar para todos os povos do leste europeu uma enorme frustração, porque em vez de poderem circular livremente, como nós circulamos sem passaporte dentro da União Europeia, tinham que continuar a parar nas fronteiras, a mostrar o seu passaporte, a ser sujeitos aos controles. Portugal, que tinha entrado há muito pouco tempo para a União Europeia, sabia bem que este valor da liberdade era o valor mais importante que podíamos ter na União Europeia. E, portanto, percebemos que isto seria uma tragédia para a Europa se frustrássemos esta esperança dos povos do leste europeu. E então dissemos: não, nós temos que encontrar uma solução. E se não há solução na empresa alemã, não tenho nada contra as empresas alemãs que têm estado a fazer essa investigação, nós vamos procurar uma solução. E começámos a procurar. E onde é que encontramos a solução? Encontramos a solução aqui, precisamente em Coimbra, numa empresa tecnologicamente altamente avançada, de que, aliás, o Sr. Reitor foi um dos fundadores, e que era um exemplo de uma spin-off do Instituto Pedro Nunes e da capacidade que a Universidade de Coimbra tem de formar quadros excelentes, excelentes engenheiros, excelentes especialistas informáticos, e que foi capaz, a Critical Software, é o nome da empresa, podemos fazer publicidade à vontade, a Critical Software foi capaz de desenvolver um mecanismo informático que permitiu, contra aquilo que era a expectativa de todos, que em 2007 as fronteiras fossem mesmo abertas e os países de leste pudessem circular livremente por toda a Europa. Lembro-me bem que quando chegámos a Bruxelas e dissemos: temos uma solução, olharam para nós com um ar um bocado desconfiado, dizendo: uma empresa tecnológica alemã está aqui há tantos anos a tentar resolver o problema e agora há uma empresa de Coimbra que tem uma solução. Nós dissemos: sim, a empresa de Coimbra tem a solução que os alemães não têm. E havia muita desconfiança. Nós dissemos: mas então vamos fazer o teste. Foi feito um teste e passaram. Foi feito um segundo teste e passaram. Foi feito um terceiro teste e passaram. E, finalmente, a verdade é que as fronteiras foram abertas em 2007 e só em 2014 é que, finalmente, a empresa alemã conseguiu encontrar a solução definitiva que substituiu o sistema inventado pela Critical Software. Eu conto esta história só para dizer o quê? Só para dizer que a Europa não é só, de facto, algo distante em Bruxelas. É como está hoje aqui a demonstrar o Presidente Juncker, também aqui em Coimbra, onde ele está, a dialogar com todos os cidadãos europeus, mas é também uma Europa que se faz desta diversidade e onde uma excelente universidade como é Coimbra é capaz de formar os quadros, de onde pode nascer uma empresa que é capaz de resolver problemas tecnológicos de alta complexidade que asseguram aquilo que é um valor fundamental da Europa, que é a liberdade de circulação. E graças à Critical Software, graças à Universidade de Coimbra, as fronteiras dos países de leste abriram-se à liberdade em 2007. Era só esta história que queria contar, porque acho que é um bom exemplo que a Europa é algo que diz respeito a todos nós e que todos nós podemos contribuir de alguma medida para fazer mais Europa e uma Europa mais livre. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Primeiro-Ministro, por essa nota positiva. Gostaria também de pedir ao Sr. Comissário Carlos Moedas para dar uma nota também de abertura, se faz favor. Muito obrigado. E, primeiro, uma grande honra estar aqui, tanto com o Presidente da Comissão como com o Sr. Primeiro-Ministro, para falar um pouco sobre o que tem sido a ciência na Europa. Mas, mais do que isso, o que foi a minha história pessoal, eu não estaria de certeza aqui sentado se não tivesse feito o programa Erasmus em 1993. Porque isso é que me abriu o mundo
tornou-me uma pessoa diferente e realmente deu-me um conhecimento que eu não tinha. E na altura era muito difícil fazer o programa Erasmus. A maior parte dos meus professores achavam que isso era uma coisa um bocadinho estranha. Ir para o estrangeiro, estudar no estrangeiro, mas porquê? Nós temos tudo cá. Não é? E eu acho que essa mudança que nós tivemos na Europa, a mudança dessa abertura, que fez com que milhares de estudantes fossem para outros países, que vivessem outra cultura, criou-nos, de certa forma, aquilo que hoje mais precisamos, que é a identidade europeia. Uma identidade europeia que é mais uma identidade, porque todos nós temos a nossa identidade nacional, mas depois temos a nossa identidade europeia. E essa identidade europeia hoje é muito aquilo que é o meu dia-a-dia, que é os estudantes, as universidades, os cientistas, porque isso é que nos diferencia. Nós somos 7% da população mundial e produzimos mais de 34% daquilo que são os artigos científicos do mundo. Este ano ultrapassámos pela primeira vez os Estados Unidos, naqueles que são os artigos mais citados do mundo. E muitas vezes eu não vejo esse orgulho. E aquilo que vos queria deixar com mensagem é que tenham orgulho naquilo que fazemos. Porque aquilo que fazemos na Europa é extraordinário. E essa mistura daquilo que é a nossa vida em cada país, do que é a nossa diversidade, é a maior arma que nós temos para o futuro. E, portanto, queria-vos dar aqui essa força e dizer-vos que estou muito contente de estar aqui convosco. Muito obrigada, Sr. Comissário. Vamos desde já abrir o debate. Eu vou lançar alguns temas um bocadinho em jeito de provocação para também acordar algumas das vossas ideias ou fazer com que vocês também se interessem por algumas ideias que poderão não ser tão simples de proferir. Portanto, os temas que eu tenho aqui mais fortes, que estão na ordem do dia, que estão na atualidade europeia, são solidariedade, alterações climáticas, futuro da proteção civil, Brexit, austeridade, desemprego, Catalunha e outros separatismos, populismos, terrorismo, direitos humanos e refugiados na Europa. Queria-vos pedir que, para começarem desde já a fazer perguntas, queria-vos pedir para se levantarem quando fizerem a primeira pergunta, darem o vosso nome, fazerem uma pergunta muito concreta e dizerem para quem é essa pergunta. Muito obrigada. Há aqui uma senhora que já está com o dedo levantado há cerca de 5 minutos. Bom dia. Obrigado por terem vindo aqui falar connosco. Eu chamo-me Maria Cristina e sou estudante, porque sou estudante até, estou a aprender até morrer. Sou reformada por invalidez e tenho uma reforma de 300 euros e sou designer de moda, faço muita coisa, mas não posso trabalhar porque tenho uma reforma. A minha situação em Portugal não foi a das melhores. Eu preciso de uma transferência, mudei de Setúbal para Coimbra, preciso de uma transferência do hospital para o hospital daqui e é tudo muito complicado. Eu trabalhei pela primeira vez na Suíça e fui boa trabalhadora e sempre tive condições de trabalho. Vim para Portugal, tirei um curso e a mim não me deixaram oferecer ninguém. A União Europeia não me abriu as portas, pelo contrário, fechou-me as portas e não me deixa trabalhar porque se me reformaram com um ordenado de 300 euros. Eu pergunto, poderei um dia trabalhar com a minha profissão e ser pessoa sem ter que ser estudante ou universitária ou engenheira? Eu preciso trabalhar e estou com as pessoas que mais precisam. Aqueles que são os sem-abrigo e que não têm trabalho em Portugal e têm uma profissão e não tiraram o curso na universidade. Obrigada e muito obrigada. Quem deseja responder à pergunta? Já que não foi preciso para quem era a pergunta, Sr. Primeiro-Ministro. Bom, presumo que seja para mim. Nós alterou-se precisamente agora as regras para permitir às pessoas que têm alguma forma de invalidez, que são apoiadas, seja por reforma antecipada, seja por outro mecanismo, de poderem também associar vencimentos do trabalho, porque se a incapacidade permite trabalhar, é essencial contribuir que as pessoas possam trabalhar, porque isso é uma forma de inserção e participação ativa na sociedade.
Portanto, alterámos as regras precisamente para permitir a pessoas que têm qualquer grau de invalidez, mas que não é incapacitante para o trabalho, permitir associar o vencimento do trabalho às prestações que têm, de forma a que se possam inserir normalmente na vida em sociedade. É esse o objetivo, é que haja cada vez uma maior inserção de toda a gente. Muito obrigada. Mais perguntas? Está tudo muito tímido hoje. Temos aqui um senhor, penso que é um estudante sírio, que está aqui na Universidade de Coimbra. Penso que não se está a ouvir, é preciso... We have to change your microphone, no one is... Há outro microfone que o microfone não está a funcionar? Please start again. Can you hear me? Yeah. My name is Mohammed. I am from Syria. So I studied master degree in robotics here at the University of Coimbra. And right now I am doing a PhD in a research project, Horizon 2020. So first of all, I want to thank the Portuguese government, the Portuguese people for opening the door for me and to my friends to be here. Also, I want to thank the University of Coimbra, for sure. And I want to thank President Sampaio, who launched a scholarship program for students in emergencies, without which I wouldn't be here. So I want just to speak about the importance of such initiatives for me and for my family and my community back home. Because actually the level of impact of such emergency programs is much bigger than only me. It's very important to me, but also it's very important to my family and to my community back home. As an example, actually some time ago, videos circulating about my work in robotics started circulating in the media. And I started getting congratulations from my friends and my families back home. This created hope for people who lost everything. And I felt like an example for those people. I give them hope. And actually, my sister told me that my mother had been watching my interviews for the whole day, repeating it. And she said to me, your mother is very proud of you. So I felt that I could help others, though I am being here, not with them directly, but I helped them emotionally. And so my question is to President Juncker. The President Sampaio has created a scholarship program. It's a rapid response for higher educations for students in emergencies. And this program is very important in my opinion because it creates hope, and education is the most important tool in order to fight disease, poverty, and terrorism. It's the most important tool. So would it be possible, and the European Commission has this very important program, the Erasmus students, but it doesn't reach people in the third country that much actually. And for people in emergencies, such mechanism like the rapid response mechanism is very important because without it I wouldn't be here. So my question is, would it be possible to extend to make cooperation between the rapid response program and to support this program in order to be able to bring more people to here? Because I think those people could be beneficial to Europe also. They could create hope to people back home. And thank you very much. President Juncker, what can the European Union do to help more refugee students? I had a long conversation yesterday night with President Sampaio, who is a good friend of mine, dedicated exactly to the problem you are mentioning. He was handing over more than a paper, a book, summarizing all the problems he has discovered in relation with the problem you are mentioning. We are taking this under exam in the next coming weeks, and you can be hopeful that we'll do what has to be done, because I do think that solidarity is not only an Indo-European concept, but has to be extended to other parts of the world, mainly those parts of the world
living in Wertheim's or having so many refugees who are looking for a better life in Europe. We'll be there. We'll be there. Very well. Mais perguntas? Se não houver mais perguntas, eu vou fazer eu. Ali ao fundo está um senhor ali, de braço levantado e já em pé, de barba, do lado esquerdo. Atrás, lá ao fundo. Já tem aqui um senhor. Muito bem, força. Est-ce que le microphone marche? Bonjour, et je prends cette opportunité, merci pour la parole, je prends cette opportunité pour parler en français car j'ai eu la chance de faire une mobilité étudiante en France. Et ma question, le sujet de ma question, c'est la démocratie, notamment la démocratie européenne et les attentats à la démocratie à la Pologne et à la Hongrie, vu que le tribunal constitutionnel de ces deux pays était complètement attaqué par un gouvernement et même la liberté de presse était mise en danger à cause des politiques de ces gouvernements. Et ma question est, est-ce que le débat sur l'article 7 du traité de Lisbonne aura dû avoir lieu il y a 5-6 ans, au moment de la première révision constitutionnelle du gouvernement Orbán, pour vraiment empêcher ces démarches et détachements de la démocratie de ces deux pays, des valeurs et d'une démocratie juste et vraiment qui respecte les minorités, l'état de droit et la liberté de presse. Est-ce que ces débats-là aura dû avoir lieu en, par exemple, 2010? Est-ce que la réponse de l'Union européenne était faible à l'époque et quelles sont les solutions pour ces deux pays et pour les attentats à la démocratie, pas seulement de la Hongrie et de la Pologne, mais la démocratie européenne en général? Merci beaucoup. Monsieur le Président. Nous sommes avec les gouvernements polonais et hongrois dans un dialogue solide et vertueux. Nous avons pris l'initiative en tant que commission d'ouvrir des procédures d'infraction parce que ces deux gouvernements, sur certains points, ne respectent pas les règles européennes. C'est une procédure en cours dont je ne peux pas préjuger de la fin, mais nous sommes vraiment au milieu d'un dialogue avec ces deux gouvernements. Je veux rappeler ici l'importance que nous attachons en tant que commission au respect de la règle de droit. L'Union européenne est une communauté de droit basée sur la règle de droit, sur la norme juridique, et je voudrais que tous les États membres respectent les normes juridiques. Il y a le problème polonais et le problème hongrois. D'ailleurs, en 2010, des réponses ont été trouvées aux problèmes que soulevait la Hongrie à l'époque, mais nous avons engagé des centaines de procédures d'infraction contre les États membres, y compris le Portugal, qui ne portent pas sur des questions liées aux droits de l'homme ou à la liberté de la presse, mais sur le non-respect d'autres règles européennes. Mais donc, je ne peux pas répondre à votre question d'une façon conclusive, parce que les procédures sont en cours, mais nous n'acceptons pas le non-respect de la règle de droit, comme nous n'acceptons pas le fait que lorsqu'un État membre de l'Union européenne est condamné par la Cour de justice, ce fut notamment le cas sur des questions de migration, que certains États membres disent qu'ils ne vont pas respecter les arrêts et les jugements. Nous sommes dans un État de droit, il y a des règles, il y a des jugements. Et nous avons une méthode communautaire. La Commission propose, le Conseil et le Parlement européen décident et la Cour de justice interprète la règle ainsi fixée. Nous nous reverrons avec la Hongrie et la Pologne s'ils n'obtempèrent pas devant le juge européen. Merci beaucoup. Outra pergunta, aquele senhor ali ao fundo que há bocadinho ia fazer a pergunta, do lado esquerdo. Microfone aqui para o lado esquerdo, por favor. Microfone. Está perdido o microfone. Então, se calhar, vamos passar aqui. Aqui há algum microfone? Também não há microfone. Precisamos de microfone. Pronto. Aqui a doutora Ana Brunhosa quer fazer uma pergunta. Muito boa tarde, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro de Portugal, Sr. Comissário. Nós estamos numa das melhores universidades do mundo
e eu tenho o prazer de também ser docente nesta universidade, e nós temos aqui connosco, sobretudo, jovens que em breve vão entrar no mercado de trabalho. Enquanto mãe, vivo, e enquanto pensadora destas questões, vivo preocupada com o aparente paradoxo, que é a importância de investirmos permanentemente na inovação, no progresso, e, por outro lado, o desfazamento que as qualificações dos jovens e menos jovens têm face a esse progresso. E, portanto, uma preocupação muito grande de todos nós é a taxa de desemprego jovem, que é muito elevada, mesmo para jovens com qualificações formais. Senhor Presidente, que conselhos deixaria aos nossos jovens para que, quando saiam da universidade, se possam realizar profissionalmente e que o investimento que os países fazem na sua formação e as suas famílias tenha sido um bom investimento? Muito obrigada. Monsieur le Président, une question sur le futur professionnel de ces jeunes. Enfin, il n'y a pas une réponse, à vrai dire, européenne à la question que vous soulevez, madame. C'est d'abord les gouvernements nationaux et les systèmes politiques nationaux qui doivent y répondre. Lorsque j'étais jeune, je n'ai pas aimé que ceux qui étaient plus vieux me donnaient des conseils et des leçons. Et donc, je ne vais pas donner des conseils et des leçons aux jeunes étudiants qui sont là. Mais je crois que lorsqu'on se lance dans la vie active, il faut avoir au préalable bien avoir étudié le marché du travail dans le pays concerné, voire dans les autres pays européens. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont bien formés, mais qui disposent de formations qui ne trouvent pas un emploi dans l'économie réelle. Il ne faut pas étudier ce qu'on aime étudier, mais il faut avoir étudié ce qu'on doit avoir étudié pour trouver un emploi. Ça ne fonctionne pas à chaque reprise, donc je suis aussi un adepte pour donner une deuxième chance à tous ceux qui ne trouvent pas une entrée immédiate sur le marché de l'emploi. Mais le commissaire à la science, à la recherche, et qui est jeune, visiblement plus jeune que le Premier ministre, répondra à votre question plus en détail, parce qu'il s'en occupe au quotidien. Merci beaucoup, Il fait très bien Président. ce travail. Le Portugal peut être fier de son jeune commissaire. Il est excellent. Merci, Président. Non, merci beaucoup. Muito obrigado. Il y avait Nous sommes deux à penser que tu es excellent. Il n'y a que deux. Je vais répondre em português, Jean-Claude. Eu acho que temos que... A pergunta da Ana Abrunhosa é muito importante para pensarmos o que é que temos que mudar para o futuro. Não é? Eu acho que há uma mudança que tem a ver com a mudança na inovação do próprio sistema de ensino, ou seja, como é que nós inovamos um sistema de ensino que nos preparava para uma profissão que existia, para um sistema de ensino que nos tem que preparar para profissões que ainda não existem e que nós não sabemos quais vão ser essas profissões no futuro. Se nós olharmos para as profissões de hoje, mais de metade não existiam há 10 ou 15 anos. As grandes empresas de hoje não existiam há 10 ou 15 anos. E isso implica uma mudança profunda nos sistemas de ensino nacionais, que tem a ver com a capacidade de criar a interdisciplinaridade no próprio ensino secundário, mas também na universidade. A melhor experiência, eu costumo dizer que o melhor que a Europa tem é contar o que a Europa vê e aquilo que vejo nos outros países. Acho que a melhor experiência que estamos a ver nessa área é hoje na Finlândia, em que os finlandeses, que já têm um ensino secundário com estándares muito elevados, decidiram que vão fazer uma parte do ensino secundário que não vai ser baseada numa disciplina. Vão baseá-la em eventos. Ou seja, vão olhar para a Segunda Guerra Mundial e olhar como é que a Segunda Guerra Mundial é vista em termos de sociologia, em termos de matemática, em termos de química, em termos de física. E isso vai criar, numa geração, a confiança de trabalhar entre as disciplinas. O que hoje nos deixa desconfortáveis, porque nós temos medo de estar em zonas em que não nos sentimos confortáveis, sentimos muito mais confortáveis naquilo que aprendemos desde sempre. E, portanto, essa mudança implica que os sistemas de ensino sejam ousados e que não tenham medo de mudar.
E os sistemas de ensino, por definição, são conservadores. Eu penso que essa é a primeira ou a base desta mudança. A segunda mudança, que é onde é que nós vemos o desemprego jovem mais baixo na Europa? Quais são os sistemas nacionais que dão o melhor exemplo? São sistemas nacionais em que as pontes entre o ensino e a empresa são contínuas. Porque o mundo vai ser assim, não é? Nós vamos ter que ter um bocadinho de ensino, experiência na empresa, e depois voltamos a aprender, e depois voltamos ao ensino, e sem estas pontes, que têm que ser contínuas na nossa vida toda, isso não vai acontecer. E por isso o trabalho que fazemos é, no fundo, tentar ajudar os diferentes sistemas nacionais quais são as melhores práticas. E essas melhores práticas hoje nós conhecemos e temos que investir nessas práticas a nível da Europa e obviamente que cada país está a fazê-lo de uma maneira diferente e penso que aqui o Sr. Primeiro-Ministro também poderá dizer o exemplo português que é bastante interessante nesta área. Sim, há o outro lado da moeda, que é para além de mexer no sistema de ensino, é preciso também alterar o mercado de trabalho. E a dinâmica do mercado, porque a primeira condição para a redução do desemprego é mesmo o crescimento da economia e a criação de emprego. E a criação de emprego cada vez mais qualificado, o que implica também maior estabilidade no emprego. E é por isso que os programas como o Programa Interface, que faz a ponte entre o sistema de produção de conhecimento e o sistema empresarial, os mecanismos de apoio à criação de emprego científico, de emprego qualificado, são absolutamente decisivos para transformar o nosso tecido empresarial. Aquilo que tem permitido transformar aquilo que são os nossos setores tradicionais da economia, desde o agroalimentar, ao têxtil, ao calçado, que aqui há uns anos foram dados como mortos, foi precisamente a capacidade deles introduzirem inovação. E a inovação, cada vez menos, tem que ser inovação contratada fora da universidade e cada vez tem que ser mais internalizada. Se nós hoje temos melhor vinho ou melhor azeite, não é porque o solo se tenha alterado dramaticamente, mas é porque ao solo foi acrescentado muito conhecimento. No conhecimento do solo, no conhecimento das plantas, no conhecimento do tratamento e dessa produção. E isso é um esforço muito grande que nós temos que fazer, porque nós durante décadas, tivemos um tecido empresarial muito pouco qualificado. E, desde logo, muito pouco qualificado ao nível da sua gestão. E essa desqualificação ao nível da gestão introduziu uma dificuldade enorme em compreender a importância do saber no interior da empresa. E é essa mudança que está a acontecer, que permite também, hoje, estarmos a conseguir criar mais emprego mais estável e emprego mais qualificado. Sendo certo, hoje creio que é absolutamente consensual, é que a única condição que temos para podermos ser competitivos no mundo de hoje não há de ser à custa de baixos salários e de precarização, há de ser à custa da capacidade que temos de introduzir inovação. E a melhor forma de introduzir inovação é introduzir este saber. Depois há um grande desafio, que certamente na Conferência de Gotemburgo, agora em novembro, será um dos grandes temas, que é o futuro da organização do trabalho. Vai ser impossível nós voltarmos a ter no futuro, seguramente, as carreiras tradicionais nos moldes tradicionais. Precisamente por isso que o Comissário Moedas disse. Não vai haver uma fase da nossa vida em que aprendemos, a que se segue depois uma fase da nossa vida em que depois trabalhamos. Porque, infelizmente, ou felizmente, para trabalharmos, vamos ter que estar sempre a aprender. E, portanto, vai ter que haver uma ligação permanente e uma passarela permanente entre o mercado de trabalho e o sistema de formação. A educação e a formação ao longo da vida não é só para as pessoas que não tiveram a oportunidade de fazer a escolaridade obrigatória. A formação e a educação ao longo da vida vai ter que ser para todos, mesmo aqueles que fizeram licenciaturas, mesmo aqueles que têm mestrados ou mesmo aqueles que têm doutoramentos, porque aquilo que hoje aprendemos, muito provavelmente, vai requerer de ser fortemente atualizado daqui a 5, daqui a 10, daqui a 15, daqui a 20 anos e pronto. Olha, a vossa vida é assim. Vão estar sempre na universidade, mesmo quando estiverem a trabalhar. É assim e isso é um futuro que é, aliás, bastante mais desafiante, estimulante, do que o futuro de sabia-se aprender
uma coisa e o resto da vida, repetidamente, íamos fazer sempre a mesma coisa. Isso acabou. Muito obrigada. Temos aqui mais uma pergunta atrás. Muito boa tarde a todas e a todos os presentes. O meu nome é Rui Magalhães, da Faculdade de Ciências do Desporto e Educação Física da Universidade de Coimbra. Fiz Erasmus em Londres em 2014 e após esse evento aconteceu o Brexit. Encontrei lá um centro indiscutível de produção de conhecimento de qualidade e a minha questão aqui hoje para o Presidente Juncker e para o Sr. Comissário Carlos Moedas é de que forma é que o Brexit vai afetar a produção de conhecimento com este país e, se sim, o que é que estamos a fazer, o que é que se poderá fazer para o evitar. Muito obrigado. Monsieur le Président. Monsieur le Commissaire. Senhor Comissário, tem que começar. Muito obrigado. Eu penso que, para nós, aqueles que vivemos a ciência e somos apaixonados pela ciência, foi terrível viver esta situação em que um dos nossos Estados-membros, que é um Estado-membro conhecido pelo valor da sua ciência, decide abandonar. E porquê? Porque a qualidade das instituições científicas no Reino Unido são extraordinárias. E porque, no Reino Unido, muitos daqueles que trabalham nessas instituições, muitos deles são da Europa continental. São portugueses, são espanhóis, são italianos. Eu estive há 2 meses no Imperial College e mais de 1.500 pessoas que trabalham, professores e staff da escola, são europeus do continente. E eu, quando nós começámos, acordei com o Presidente Juncker que aquilo que era a nossa visão para a ciência seria em 3 palavras: ciência aberta, a inovação aberta e a abertura ao mundo. E aquilo que é o programa da ciência será sempre aberto ao mundo. Agora, neste momento, aquilo que é angustiante para os cientistas é que eu não lhes posso dar segurança, nem lhes posso responder àquilo que vai ser essa relação no futuro. Porque há toda uma parte a resolver que não tem a ver com a ciência, mas que tem a ver com a relação e com o divórcio que estamos a viver. Mas eu diria que no futuro que eu imaginaria, temos que ter uma relação na área da ciência. Porque hoje em dia é impossível fazer ciência num só país, numa só universidade. Eu conto sempre a história que é hoje realmente a prova de como se faz ciência, em que, em 1915, Einstein escreveu a Teoria Geral da Relatividade. Um homem sozinho, um artigo científico, mudou o mundo. Quando se teve que dar agora o Prémio Nobel para a descoberta das ondas gravitacionais, que provam que Einstein estava certo, chegou-se à conclusão que há mais de 1000 pessoas no mundo, 1000 cientistas, que contribuíram para a ciência. Portanto, a ciência de um só país, ou a ciência do Reino Unido, ou a ciência de Portugal, ou a ciência da Alemanha, já não faz sentido, porque todos aqueles que estão aqui nesta sala e que são investigadores sabem que isso não faz sentido porque ninguém trabalha na sua própria universidade, trabalha numa rede mundial. E eu acho que é isso que nós nos temos que concentrar, é como é que nós vamos desenvolver essas relações para o futuro. Mas, infelizmente, não posso dar mais garantias do que aquelas que são a abertura que a Europa sempre teve. O Horizonte 2020 tem uma família muito mais alargada do que é a família dos Estados-membros. Tem a Tunísia, a Ucrânia, Israel, a Noruega, todos são partes dessa família. Agora vamos ter que trabalhar e vamos ter que trabalhar primeiro em resolver aquilo que tem que ser resolvido, que é esta separação difícil, mas aí isso está, como se costuma dizer em inglês, it's above my pay grade. Monsieur Juncker, voulez-vous ajouter quelque chose sur les angoisses que les jeunes peuvent avoir sur la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne? Enfin, les jeunes ne sont pas les seuls à être habités par une forme d'angoisse lorsqu'il s'agit du Brexit. C'est une véritable tragédie qu'un État membre de l'Europe des 28 ait décidé par une décision souveraine de son peuple de quitter l'Union européenne. Je crois qu'on avait omis d'expliquer aux Britanniques quelles seraient les conséquences d'une telle sortie. Et les Britanniques, y compris ces négociateurs habiles, sont en train de découvrir des milliers de problèmes. Mais le problème que vous soulevez, monsieur, qui a trait à la science et à la recherche, est sans doute un problème important, mais ce n'est pas le seul. Moi, je voudrais que cette relation entre les scientifiques britanniques et les scientifiques
continentaux continuent d'une façon ou d'une autre, parce que la coopération avec le monde scientifique britannique est d'une importance essentielle. Mais je ne peux pas m'imaginer que l'Europe continuera à financer les programmes de recherche au Royaume-Uni et nous finançons une grande partie, je crois dans certains cas 80% des programmes de recherche britanniques. Cela doit trouver une réponse qui ne sera pas la reconduction du système tel qu'il existe pour l'heure actuelle. Comme disait l'autre, Brexit means Brexit. Temos tempo para mais 2 ou 3 perguntas. Aquele senhor ali, temos ali 3 senhores, microfone. O microfone é que tem que acelerar um bocadinho, senão não vamos ter tempo. Muito obrigada. Então, antes de mais, boa tarde. Obrigado também por este privilégio de podermos fazer estas questões e abordá-las desta forma tão simples. O meu nome é Luís Oliveira, eu sou um representante de um dos centros de informação europeia que está sediados em Portugal, dos 19 que existem. E a minha pergunta era muito telegráfica e respondendo um bocadinho àquilo que foi o apelo da moderadora, e era dirigida às 3 pessoas. Um dos principais problemas que nós nos deparamos, e o meu centro está localizado num território de baixa demografia, que é o Fundão, uma pequena cidade, a principal dificuldade que encontramos na passagem da mensagem da Europa aos cidadãos é exatamente não se conseguir valorizar um bocadinho aquilo que é feito no território com o apoio de fundos comunitários. Eles estão presentes no ensino, na saúde, no trabalho, no emprego, nas obras que são feitas, mas o que é certo é que por parte da população, essa mesma população continua sem valorizar esse investimento que é feito. Porque se formos falando com as pessoas têm tendência a penalizar a Europa pelas situações que estão de mal, nomeadamente situações de crise a que fomos sujeitos, e quando, em relação aos outros aspectos, não os sabem ou não os valorizam da forma correta. Portanto, a minha pergunta era o que é que pode ser feito efetivamente no território, junto das pessoas, de maior proximidade, no sentido que essa valorização seja feita de uma forma mais objetiva. Obrigado. Quem quer começar por responder? Se calhar o Sr. Comissário. Se quiser, começo eu. A ver, eu acho que, sim, de facto, não basta pôr aqueles cartazes que estão sempre nas obras com o símbolo da União Europeia. E, embora eu acho que em Portugal não é seguramente dos países onde essa situação de crítica à União Europeia e desvalorização mais faz sentir, e além de mais no Eurobarómetro é muito evidente que, sobretudo nos últimos 2 anos, a popularidade e o apreço pela União Europeia recuperou muito significativamente e é dos mais elevados ao nível de toda a Europa. E, aliás, há boas razões para que assim seja, porque é simples. 85% do investimento público que existe em Portugal resulta de fundos comunitários. Só 15% é que resulta de fundos nacionais. Portanto, se há país que tem bons motivos para, ao longo destes 30 anos, estar grato à contribuição da União Europeia, somos seguramente nós. E não tem sido só nas grandes autoestradas. Tem sido também em muito daquilo que são investimentos que têm transformado as coisas mais pequenas do território. Hoje, grande parte da nossa agricultura modernizou-se graças ao financiamento comunitário. Hoje temos um nível de investimento empresarial como não tínhamos há 18 anos, graças aos fundos comunitários que estão a apoiar as empresas a fazer investimento. Grande parte da modernização do nosso setor educativo, da nossa universidade, deve-se também ao investimento europeu. Eu contei uma história de um contributo de Portugal para a União Europeia, mas pergunto-me se sem a União Europeia nós podíamos ter tido a Critical Software que fosse capaz de produzir aquilo que a Critical Software tem produzido. Portanto, tem sido um esforço conjunto, é verdade, mas se há país que está grato àquilo que tem sido a contribuição da União Europeia, somos nós. Eu, infelizmente, ainda me lembro do que era o país antes de 1986. E posso-vos garantir uma coisa, sou muito feliz de não ter conhecido o país antes de 1986. A imagem que têm do país, hoje, não tem comparação àquilo que era o país há 30 anos atrás, antes de termos entrado para a União Europeia. Por isso, acho que só temos que dizer obrigado à União Europeia. Às vezes tem dificuldades, claro, toda a vida é feita de dificuldades,
Começamos com dificuldades na família, temos dificuldades com os colegas, temos dificuldades com os professores, temos dificuldades na vida. A vida também tem essa dimensão. Viver em sociedade tem também essa dimensão. Mas as vantagens e a mais-valia de participarmos na União Europeia é incomparável com qualquer problema que possa surgir de participarmos da União Europeia. Monsieur le Président, une note sur la distribution des fonds européens dans les régions. Qui suit la question? Ou Monsieur le Commissaire? Comissário Carlos Moedas. Vou só... Não vais ir fazer. Eu acho que eu tenho muita sorte, porque na área da ciência, os cientistas reconhecem hoje, na Europa, um papel extraordinário na área da ciência. Portanto, esse agradecimento eu sinto todos os dias. Mas tenho muito orgulho em ser português, porque eu acho que eu sinto esse agradecimento e essa relação com a Europa de uma maneira muito forte. Eu lembro-me, quando foi na altura do Brexit, de visitar em Manchester o grande centro do grafeno. Como sabem, a invenção do grafeno, que é um material que é só uma camada de carbono, que é 200 vezes mais forte do que o aço, mas mais flexível, foi feito por um bolseiro do nosso Centro Europeu de Investigação e construiu-se um grande centro em Manchester. A Europa pôs 25 milhões de euros e custou para aí 35 milhões de euros. Não havia uma única bandeira, não havia uma única referência à Europa naquele centro de grafeno. E isso não acontece, nem nunca aconteceu em Portugal. Não há nenhuma universidade que eu vá, nenhum centro de investigação em que os investigadores não ponham na primeira página da apresentação Horizonte 2020, Europa, foi graças à Europa. E isso enche-me de orgulho, porque vou vendo os vários países, as várias reações, e esse fenómeno, estou de acordo com o Sr. Primeiro-Ministro, não acontece da mesma forma em Portugal. Agora, nós temos que ligar mais com os cidadãos. Eu acho que a ciência tem, de certa forma, feito uma ligação com os cientistas extraordinária, mas não temos feito essa ligação com as pessoas. As pessoas na rua não sabem o que é que nós fazemos. E uma das ideias que estamos a explorar para o próximo programa quadro é exatamente virar o nosso programa para aquilo que nós chamamos de missões científicas. Missões em que as pessoas da rua percebam o que é que estamos a fazer. Porque se eu disser às pessoas com contacto todos os dias que a Europa tem um grande projeto de 1.000 milhões de euros em ciência para fazer um mapa do nosso cérebro, as pessoas não sabem o que é que isso significa. Não se entusiasmam por isso. E nós temos que criar missões em que vamos dizer às pessoas exatamente quais são essas missões. Nós queremos curar uma doença como o Alzheimer, queremos ser os primeiros a fazê-lo. Queremos criar, eventualmente, o primeiro avião comercial que seja elétrico e que não polua o planeta. E isso, sim, vai voltar a criar essa ligação que, de certa forma, se perdeu durante os últimos 15 anos, que é a ligação entre as pessoas e a Europa. E essa ligação tem que ser feita através de exemplos muito práticos e são esses exemplos práticos que nos fazem depois estar próximo daquilo que é o dia-a-dia. Portanto, vamos trabalhar nesse aspecto, sem dúvida. Muito obrigada. Se calhar só temos tempo para mais uma pergunta. Agora, de repente, levantaram-se as mãos todas, mas infelizmente está a acabar o tempo. O senhor lá em cima que já está pronto com o microfone. Boa tarde a todos. O meu nome é João Fortunato. Senhor Presidente, este debate começou com um vídeo seu no Parlamento Europeu em que falava dos 2 pulmões que esta Europa já respirava. E a verdade é que já vivemos há muito tempo em período de paz. Um bocadinho mais há 100 anos atrás, vivemos 2 grandes crises, vivemos 2 grandes guerras e a Europa viveu 2 grandes momentos de antagonismo, em que os países fecharam muito em si. Hoje, depois de uma grande crise, novamente, estamos outra vez a entrar num ciclo antagónico. A minha questão é que quais são as medidas que a Europa está a criar para que impedir para que surja, ou que não surja, algo mais com este aparecimento de tantos partidos extremistas dos países novamente se fecharem em si, estarmos outra vez neste ciclo antagónico. Monsieur le Président, une question sur le populisme européen. Je crois qu'il faut rappeler que l'Europe est d'abord une construction courageuse
qui prend appui sur les valeurs. Démocratie, respect de la règle de droit, tolérance, ouverture sur le monde et vers les autres. Je crois qu'il faut se mettre en situation de pouvoir barricader la route au populisme et aux extrémismes. Moi, je constate avec une amertume croissante que même dans les partis politiques traditionnels, ceux qui simplifient à outrance les problèmes et ceux qui offrent des solutions simples, simplistes et donc fausses est en train de croître. Je constate partout où les partis traditionnels suivent aveuglément les populistes en répétant leurs propos, deviennent eux aussi populistes, mais les électeurs votent l'original et non pas la copie du populisme. Moi, je voudrais que l'Europe reste un continent ouvert, notamment pour les réfugiés et pour ceux qui cherchent refuge chez nous parce qu'ils doivent fuir une situation qui n'est pas acceptable ni pour eux-mêmes ni pour leurs enfants. Je voudrais que l'Europe reste une machine contre le rejet de l'autre. Je voudrais que l'Europe soit perçue comme un modèle à travers le monde. L'Europe n'est pas une invention pour elle-même. L'Europe ne doit pas s'affaisser, ne doit pas disparaître en observant son propre nombril. L'Europe a des choses à dire au monde. Et plus de choses nobles l'Europe dit au monde, le mieux elle se trouvera vers l'intérieur. Je voudrais qu'en dépit des faiblesses et des lacunes, que nous soyons plus fiers de l'Europe, parce que l'Europe a su faire de grandes choses. La paix, l'entente entre les peuples, l'abandon des frontières, la monnaie unique, l'ouverture vers les autres. Soyons fiers de l'Europe pour éviter que l'Europe ne se renferme sur elle-même. En Europe, il faut beaucoup de patience et beaucoup de détermination. Soyons plus patients et ayons plus de détermination. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Vamos ter que concluir. Queria, no entanto, perguntar ao Sr. Primeiro-Ministro se quer dar uma nota final sobre as suas angústias, as suas esperanças sobre o futuro da Europa, talvez em 2 palavras. Não, eu acho que o Presidente Juncker fechou com chave de ouro, porque não há maior mensagem de esperança que se possa dar, de que a Europa vai ser capaz de defender os valores que estão na sua raiz. Essa é a grande esperança e a grande força da mensagem da Europa para o futuro. Muito bem, muito obrigada. Sr. Comissário, alguma nota final? Muito bem, muito obrigada. Eu queria também terminar com uma expressão, uma frase comprida da Simone Veil, que faleceu em junho deste ano, que foi a primeira Presidente do Parlamento Europeu. A Simone Veil deixa-nos várias frases de esperança e uma delas foi: a Europa pode fazer ouvir a sua voz e defender valores fortes, a paz, a defesa dos direitos humanos, mais solidariedade entre os ricos e os pobres. A Europa é o grande desígnio do século XXI. Muito obrigada aos 3. Boa tarde e obrigada.